Olá, professores, professoras coordenadoras, diretores, toda a equipe. Tudo bem com vocês? Nós esperamos que sim. Sintam-se abraçados por toda a equipe dos anos iniciais. Desejamos muita saúde a todos e que agora vocês se concentrem na formação, né? Então, eu convido vocês para já pegar um caderninho, uma caneta, uma folha sulfite, régua, tesoura, já separa esse material. Então, quem está assistindo o vídeo, dá um pause rapidinho aí no vídeo, vai pegar o material que somente assim dá para acompanhar melhor a formação. Vamos lá. Agora nós vamos fazer estudos da unidade temática Geometria nos anos iniciais. Aprender geometria é criarmos-nos uma atitude de matemático que permite verificar por ela mesma a exatidão dos teoremas, compreendê-los e, portanto, aprendê-los e, finalmente, desenvolvê-los, refazer por si mesma o caminho que conduz a determinada demonstração e continuar esse caminho ou, pelo menos, pressentir-lhe o prolongamento. Snyders, 1978, na página 311. Essa é uma citação que nos faz aí incitar nossa vontade de aprender geometria, não só por aprender, mas encontrar a geometria em nossa vida. Quantas vezes a gente está andando, né, e vê vários aspectos aí da geometria. Então, convido vocês para acompanhar nossa formação. Os objetivos. Trazer algumas reflexões a respeito de como se ensina e de como se aprende geometria nos anos iniciais. Apresentar as habilidades essenciais selecionadas pela EFAP, para se avançar no desenvolvimento das habilidades do segundo bimestre. Oferecer alguns exemplos de atividades envolvendo a geometria para que os professores compreendam ideias presentes nesta unidade temática e proponham novas atividades aos seus alunos. Os conteúdos. Temos aí como conteúdos a geometria nos anos iniciais, habilidades essenciais da unidade temática Geometria para o segundo bimestre, materiais e recursos disponíveis no período de distanciamento social, planificações e figuras tridimensionais, polígonos e suas propriedades, composição e decomposição de figuras planas. E agora é o momento da leitura em voz alta. Escolhi aqui para a gente a coleção Trilogia da Cidade Amada, que é composta pelos 3 livros. Livro 1, das ruas, das praças, da poesia e dos ipês. Livro 2, das pessoas, dos artistas e do cotidiano. Livro 3, dos acertos e desacertos político, humanos e culturais. Quem escreveu essa trilogia é a Léa Zighiatti Monteiro. Ela é mantenedora do Conservatório Carlos Gomes. Léa Zighiatti Monteiro desenvolveu um método pedagógico inovador que integra todas as artes durante a formação dos alunos, desenvolvendo artistas globais. Além de pedagoga, é bacharel em Direito e jornalista, tendo contribuído para os jornais Correio Popular e Diário do Povo, ambos de Campinas. Então, essa é a trilogia. Antes de começar a leitura, eu trago para vocês aí uma reflexão, a importância da leitura em voz alta na formação também da ATPC de EMAI, para além dos livros que envolvem a matemática. Nesse momento, eu escolhi essa obra e o que eu posso trazer com isso, né? Observar os procedimentos, os comportamentos leitores que eu tive aí no decorrer dessa leitura. E no EMAI, nós não precisamos essencialmente que todos os livros, as leituras em voz alta sejam de matemática. Pode ser uma leitura aí que deleite, né? Uma leitura por prazer. É tão gostoso escutar uma leitura, né? E essa questão de ter o portador em mãos, mostrar aí o livro, estimular a leitura, incita até aquela curiosidade de ler um pouquinho mais.
Eu espero que isso aconteça com vocês. Resolvi ler apenas uma crônica que tem nessas obras e gostaria de deixar essa curiosidade aí em vocês. Vamos agora para um momento muito prazeroso da nossa formação. É a hora da leitura em voz alta pelo formador. Eu separei aqui para nós hoje 3 livros. 3 livros que são a trilogia da Cidade Amada. Livro 1, das ruas, das praças, da poesia e dos textos. Livro 2, das pessoas, dos artistas e do cotidiano. E o livro 3, dos acertos e desacertos políticos, humanos e culturais. Eu escolhi esse livro para hoje. Antes, eu gostaria de comentar com vocês o valor sentimental que esse livro tem para mim, né? Esses 3 aqui. Em uma palestra, um evento sobre música clássica e também o lançamento desses livros, eu tive o prazer de conhecer a Léa Zighiatti. E ela resolveu fazer o sorteio da trilogia, vendo aí quem era a pessoa mais jovem que estava no evento. E na época eu tive o prazer de ser contemplada. Aqui ela fez uma dedicatória. É a sua fé e a tua capacidade de amar que poderá transformar as cidades. Viva a juventude, de Léa. Então, tá aí, né? O porquê eu escolhi esse livro. Antes de começar a leitura, vou contar um pouquinho da vida dela para vocês. Léa Zighiatti não se reconhece como escritora, mas como jornalista. Tem necessidade de ter o fato diante de si e tirar dele uma crônica, colocando no papel alguma coisa que a incomodou ou comoveu interiormente. Em 1962, faz concurso e entra como redatora no Diário do Povo. Crônicas e reportagens ilustradas foram suas especialidades nos primeiros 20 anos de jornal. Mas o seu ecletismo levou-a também a um intenso trabalho como diretora do Conservatório Carlos Gomes, onde desenvolveu um método de educação artística infantil e onde desenvolve com sua equipe vários projetos artísticos, entre os quais as Bandinhas Gigantes e o primeiro Museu Brasileiro de Arte Infantil e a Escola Juvenil de Ópera de Campinas. É membro da Academia Campinense de Letras e Artes. Desde a sua fundação, detentora de vários prêmios como a Medalha Carlos Gomes, outorgada pela Câmara Municipal de Campinas e de projetos premiados da Secretaria do Estado da Cultura e da Secretaria Municipal de Cultura de Campinas, como os livros Trilogia da Cidade Amada, Alto das Estrelinhas de Belém e Gifredo, Anjinhos das Reformas, que é um teatro infantil. Agora, vamos para a leitura. A lenda do Carlos Gomes Dourado. Um dia, na praça, ele se viu, reluzente e estranho, transformado num grande bloco de ouro. As pessoas estranharam. O que é que havia acontecido com o monumento de Carlos Gomes? Não só o maestro, mas todos os seus complementos reluziam ao sol, num amarelo de doer na vista. Sabem, na semana em que se comemora com festejos a data da sua morte, acabam se lembrando do monumento. E sempre, graças às reclamações da comissão encarregada, o monumento passa por uma limpeza. Mas a limpeza foi além de suas funções, removendo o estrago feito pela poeira e pelos pombos e transformando as esculturas do túmulo em totens dourados.
As pessoas estranhavam. Quem dourou? Como foi que dourou? Alguém teve um sorriso de malícia. Ah, com certeza Midas. Deve ter passado por aqui. Midas? Quem é Midas? Midas foi um rei, cujo sonho maior era transformar o seu reino num reino dourado. Mas seria um rei ou uma rainha? Um rei, um rei. E depois? Depois recebeu o dom de transformar em ouro tudo que tocasse. Que maravilha! Mas isso seria o máximo. Isso resolveria todos os problemas e todos os males de qualquer cidade ou país. Só que, no fim da história, aconteceu uma tragédia. Midas, ao fazer um carinho na sua filha, transformou-a para sempre numa estátua de ouro. Ao cair da noite e silenciada a praça, estabeleceu-se então um diálogo entre o Carlos Gomes no alto do monumento e a efígie aos seus pés. Campinas, representada pela mulher opulenta, transformada ela própria numa majestosa massa dourada. Que aconteceu conosco, meu pobre filho? De repente, você, cuja música sacudiu plateias do mundo inteiro, não precisaria de glória maior do que saber que ela estaria sendo ouvida novamente, sacudindo de emoção as pessoas. Você precisaria ser revivido através das suas óperas, montadas a cada ano numa casa de ópera, construída em sua homenagem. Você, que foi o primeiro a levar a música do Brasil para fora do Brasil, teria a sua homenagem maior se fosse relembrado através dos sons maravilhosos que criou, e não transformado numa estátua destituída de expressão, ofuscada para sempre por um brilho indesejado e inexpressivo. Minha sina foi sempre essa. Mais do que minha música, o que empolga meus conterrâneos é justamente essa glória, essa imagem luminosa que leguei para as gerações futuras. É a minha imagem leonina, o monumento que a cidade construiu em minha homenagem e que está localizado num local nobre e visível. É o meu nome imortal. Você sabe que, na verdade, estou enterrado aqui. Por anos e anos, minha semana foi sempre assim. Uma coleção de coisas que não dizem nada da minha música. Houve um tempo em que se batizaram vários estabelecimentos comerciais com meu nome, em que as escolas tinham meu nome, em que praças, teatros e jardins tiveram meu nome. Mas da minha música, pouco ou quase nada foi ouvido, pelo menos dentro da minha própria cidade. Mas agora, você não acha que é significativo terem transformado você numa estátua de ouro? Não acredito nisso. Mais uma vez, a homenagem é superficial e enganosa. Resolveram que eu precisava de uma plástica. Afinal, a minha aparência sóbria e marcada pelo tempo não condizia com o momento brilhante que Campinas está vivendo. Resolveram me fazer um peeling. Peeling? Isso. No mundo moderno, não há lugar para coisas passadas e ultrapassadas. Lixaram meu banho de bronze, acreditando que, no aniversário da minha morte, eu deveria reluzir, dourado e ofuscante, à luz dos refletores. Estás feliz com essa glória tardia? Para começar, não me parece de bom gosto. Na velha Europa, na Itália linda e marcada pelo tempo e pela história, os monumentos são reverenciados justamente pela pátina deixada neles pelo tempo e pela história. Jamais se admitiria que se trocassem esses valores imortais pelo brilho ostentoso do ouro. Mas e agora? O que vamos fazer? Não sei se há alguma coisa por se fazer.
Nem sei se é possível refazer o que o artista me legou, com a pátina dos seus dedos carregados de emoção. Estou quase acreditando que sucumbimos à maldição de Midas. Mas temo não só por mim, mas pela cidade inteira. Tenho medo de que o brilho confunda as pessoas e a moda se espalhe por aí, e que Campinas se transforme numa cidade dourada, tornando-se algo fácil de piada nacional e da chacota do mundo. Já pensou se, empolgados pelo meu brilho e pelo seu, saiam por aí a dourar todos os monumentos, o de Dom Nery, no Largo da Catedral, de Campos Sales, que transformem as obras magníficas de Lélio Colucini num arremedo de si mesmas, escondidas suas formas impecáveis sob um manto dourado que não traz nem mesmo consolo de ser ouro de verdade? Cabisbaixo, olhou para a batuta reluzente e estranha e concluiu tristemente: pena que não perceberam, mas o meu verdadeiro tesouro é aquele que leguei ao mundo e que se cala irremediavelmente nos arquivos dos museus. Tem. Então, essa foi aí a nossa leitura em voz alta. E eu não gosto muito, né, de comemorar o aniversário de morte, e sim de nascimento. Vocês devem estar assistindo esse vídeo aí no dia 10 de julho, e no dia 11 de julho foi a data de nascimento de Carlos Gomes, que nasceu aqui em Campinas, né? Vocês já ouviram alguma música dele? Então, na hora que chegar lá naquele momento do formulário, eu vou deixar um trechinho bem curtinho de uma música dele, só para vocês conhecerem um pouco. E a Léa Zighiatti, quando ela escreveu essa trilogia da Cidade Amada, ela escreveu referente a Campinas, né? Ela nasceu em Campinas e vive aqui, né? Agora vamos para a atividade 2, a geometria nos anos iniciais. Vamos contextualizar a geometria de acordo com o currículo paulista. A geometria é um campo importante da matemática que serve de instrumento para outras áreas do conhecimento. Seu estudo deve propiciar aos estudantes a compreensão do mundo em que vive e desenvolver a capacidade de descrever, representar, localizar-se, estudar sua posição e deslocamentos, identificar formas e relações entre elementos de figuras planas e espaciais, desenvolvendo assim o pensamento geométrico. E vamos refletir. Diante do que o currículo paulista nos traz, reflitam. O que se espera que os alunos aprendam nos anos iniciais referente à geometria? Então, lá do 1º ao 5º ano, o que se espera que as crianças vão aprendendo? Para tanto, espera-se que os estudantes, ao final dos anos iniciais, já estabeleçam pontos de referência para a localização e o deslocamento de objetos, construam representações de espaços conhecidos e estimem distâncias, que identifiquem características de formas geométricas bidimensionais e tridimensionais, e ainda associem figuras espaciais às suas planificações e vice-versa. Esse trecho também foi retirado do currículo paulista, lá na página 322. Agora, pensando, né, na abstração, né, do pensamento geométrico, a construção do pensamento geométrico, eu trago para vocês os níveis de Van Hille. Antes disso, eu gostaria de comentar com vocês, né, da onde surgiu Van Hille. O chamado modelo Van Hille para o pensamento em geometria, ele foi criado por um casal, por Pierre Van Hille e sua esposa, Dina Van Hille, tendo por base as dificuldades apresentadas por alunos em curso secundário na Holanda. E essas dificuldades envolviam, adivinha o quê? Geometria. Então, vamos acompanhar aqui a explicação sobre esses níveis.
Segundo o modelo Van Hille, cada nível de aprendizagem é caracterizado por relações entre os objetos de estudo e linguagem próprias. Consequentemente, não pode haver compreensão quando as propostas de aprendizagem são apresentadas num nível mais elevado do que o atingido pelo aluno. A teoria de Van Hille sugere 5 níveis hierárquicos, no sentido de que o aluno só atinge determinado nível de raciocínio após passar por todos os níveis inferiores. Então, nós temos aqui quais são esses níveis, né? O nível básico, que é o nível de reconhecimento, onde nós temos a identificação, comparação e nomenclatura de figuras geométricas com base em aparência global. Vou trazer aqui para vocês alguns exemplos de atividades que envolvem esse nível básico de reconhecimento. Seria a classificação de quadriláteros com recortes em grupos de quadrados, retângulos, paralelogramos, losangos e trapézios. Então, esse seria o nível básico aí de reconhecimento. Agora, vamos para o nível 1. O nível 1 é o nível de análise. Análise das figuras em termos de seus componentes, reconhecimento de suas propriedades e uso delas para resolver problemas. E agora, alguns exemplos de atividade do nível 1 de análise. Seria a descrição de um quadrado através de suas propriedades, por exemplo, 4 lados, 4 ângulos retos, lados iguais, lados opostos paralelos. Então, esses são os exemplos, né? Então, primeiro, lá no nível básico de reconhecimento, foi feito aí uma classificação, né, através dos recortes, pegou os recortes dos quadriláteros e separou, isso é quadrado, isso é retângulo, né, foi organizando e reconhecendo através dos recortes. Agora, no nível 1 de análise, foi observando as propriedades. Então, eu tenho aqui o quadrado. Quantos lados tem um quadrado? Quantos ângulos? Né? Então, esse foi o momento aí de análise dessa figura. Agora, vamos para o nível 2, que é o nível de síntese ou abstração. No nível 2, nós temos a percepção da necessidade de uma definição precisa e de que uma propriedade pode decorrer da outra. Argumentação informal e ordenação de classes de figuras geométricas. Agora, um exemplo aqui do nível 2, né? Seria a descrição do quadrado pelas propriedades mínimas. 4 lados iguais, 4 ângulos retos e também a descrição do retângulo como um paralelogramo com 4 ângulos retos, né? Então, a gente tem aí também a síntese do que foi compreendendo de cada figura, né? E no nível 3? No nível 3, nós temos a dedução, que é o domínio do processo dedutivo e demonstrações, reconhecimento de condições necessárias e suficientes. E aqui no nível 3, nós temos como exemplo demonstração de propriedades dos triângulos e quadriláteros, usando a congruência dos triângulos. Então, observando aí todas as propriedades, né? E também nessa dedução aparece bem a questão de como identificar quais são as características, essa parte. O nível 4 seria aqui o último nível, né? Denominado como nível do rigor, né? Nível 4, rigor. Estabelecimento de teoremas em diversos sistemas e comparação dos mesmos. Então, aqui nós temos estabelecimento e a demonstração dos teoremas em geometria, né? Então, por que esse teorema? A compreensão de todo o teorema, ao invés de pegar apenas a fórmula,
compreender o que tem por detrás dessa fórmula. Observem que vai indo, né? Vai evoluindo cada nível. Um nível precisa do outro, né? Então, seria aqueles conhecimentos que o aluno vai adquirindo conforme as suas experiências, a idade e o decorrer dos anos, o que ele vai aprendendo aí com relação à geometria. Agora, vamos falar um pouquinho da reflexão sobre o tetraedro epistemológico, essa teoria do Nilson José Machado. Então, como que a gente pode compreender o tetraedro epistemológico? Não se assustem com o nome, essa teoria é até mais simples de compreender do que a do casal Van Hille. Olha só, é possível caracterizar o conhecimento geométrico através do que consideramos suas 4 faces: percepção, construção, representação e concepção. Eu deixei aqui no cantinho, no canto inferior, o desenho do tetraedro. Por quê? Porque se vocês observarem, ele tem 4 faces. E uma face não é superior à outra. As faces se interligam, né? Então, uma face pode ser a percepção, a outra a construção, a outra a representação e, por fim, a concepção, né? Mas elas todas se interligando, se conectando. Então, não são fases como a da Lua, que se sucedem linear e periodicamente, mas faces, como as de um tetraedro, que se articulam mutuamente, configurando uma estrutura a partir da qual, de modo metafórico, pode-se apreender o significado e as funções do ensino de geometria. E aqui, isso. Aqui nós temos, né, essa parte explicando o tetraedro epistemológico, né, até uma parte do livro mesmo do Nilson José Machado. E o que nós vemos aqui, né, a relação entre a percepção, concepção, construção, representação e várias flechinhas, porque não tem início nem fim. Eu trouxe aqui, não sei se vai dar para ver, trouxe uma planificação de uma pirâmide, né? Eu posso ter ela aqui, vou começar pela construção, então vou construí-la. Então, construir essa planificação da pirâmide. E a percepção, né? Então, eu vou perguntando aqui, ó, quantas faces ela tem, né? Então, aqui, a pirâmide de base quadrada com 5 faces. Quantas vértices, né? E as arestas? Então, estou fazendo a percepção desse sólido geométrico, depois que eu já fiz a construção, que vocês viram aqui. Em seguida, eu posso fazer a concepção, né? Qual o nome desse sólido, né? As faces representam qual figura representa a face? E a representação, é importante deixar claro aqui para vocês, sempre que eu falo de representação, seguindo essa teoria, né, do Nilson José Machado, eu estou falando da representação no papel, né? Então, desenhar essa forma, né? Desenhar esse sólido geométrico. Então, quando o professor vai lá e entrega para a criança aquela folha de papel quadriculado e pede para representar, está estimulando a criança a realizar essa fase. E pode acontecer o inverso também? Pode, né? Por exemplo, se eu quiser começar da representação, solicitando aí o desenho ou levando já a parte representada e perguntar qual a sua concepção desse desenho, o que é esse desenho, né? E a criança começar a identificar, isso daqui que está desenhado é um cubo, por exemplo. E quais são as características do cubo? Aí a percepção, né? Tem tantas faces e o formato dessas faces, né? Quantas vértices, quantas arestas, e fazendo a percepção. E depois a construção. Então, vamos lá, vamos construir o cubo. Então, observem que um está ligado com o outro. Não precisa, não é um caso de fases como a da Lua, que nem ele falou.
e sim fáceis, como a de um tetraedro. Eu posso começar a analisar, explorar a partir da onde eu estimular, né? Então, a partir da minha intencionalidade pedagógica. Bem, vamos lá. Agora chegamos na atividade 3, as habilidades essenciais elencadas pela SEDUC no segundo bimestre e a geometria. Começamos aqui com o primeiro ano. No primeiro ano, nós temos essa habilidade, EF, de ensino fundamental, 01, que é do primeiro ano, MA Matemática, 12, que é a habilidade 12, que é descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um dado ponto de referência, compreendendo que para a utilização de termos que se referem à posição, como direita, esquerda, em cima, embaixo, é necessário explicitar-se o referencial. Então, trouxe aqui uma atividade do EMAI, nosso EMAI novo, que está aí com vocês, volume 1, a atividade 6.4. Para brincar de caça ao tesouro, foi escondida na sala de aula uma caixa em que havia com presente. Observe a representação dessa sala de aula. Então, eu tenho aí a porta, né? E lá na quarta fileira, seguindo aí pela porta, na quinta carteira, eu tenho o desenho aí do presente embaixo da carteira. Se um colega estivesse na porta da sala, explique como ele poderá chegar ao tesouro. Então, esse deslocamento, né, tá na porta. Qual que é o meu ponto de referência? A carteira que tem o presente embaixo, né? A partir daí, a gente já para pensar que andar e se localizar é uma forma de construir, porque está construindo um trajeto. Então, ó, relembrando lá o Nilson José Machado, no tetraedro epistemológico. Então, andar e se localizar, né, fazer esse deslocamento seria construir. E aí nós temos o conceito de localização nessa construção. Quando eu peço para a criança desenhar ou traçar aí o caminho que ela está percorrendo para chegar até o presente, eu estou fazendo essa representação. E tudo isso faz com que envolva a percepção para se chegar à conceitualização. Então, nessa atividade, nós já conseguimos destacar a teoria do tetraedro epistemológico, porque teoria e prática, elas estão sempre interligadas, elas não se separam. Então, aqui, mais uma representação aí de atividade do primeiro ano. Nós temos na sequência 9, localização e desafios com números. E aí começa, né, na sala de aula, olhe bem ao seu redor e verifique quem senta à sua direita, quem senta à sua esquerda, quem senta à sua frente, quem senta atrás de você. Então, aí, o seu lugar, né, e a localização é para preencher esse esquema com o nome dos colegas. Uma atividade aí do primeiro ano que envolve também a localização e a identificação de direita, esquerda, em cima, embaixo. Dá até para fazer um trabalho muito bacana com a equipe da educação física, né? Então, quando está lá fazendo alguma atividade que envolve um jogo, que precisa ir para a esquerda, direita, né? Pular para frente, pular para trás. Isso é uma atividade muito boa, porque não está só ajudando apenas no desenvolvimento físico, que é muito importante também, mas no desenvolvimento matemático, aí até nos conhecimentos geométricos. É uma atividade bem importante. No segundo ano, o que nós temos aí do segundo ano? Temos a habilidade 14, que é reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais. Cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera, relacionando-as com objetos do mundo físico por meio de registros. Então, nós temos aqui, por exemplo, a caneca. A caneca, ela
se parece com o quê? Então, aí a gente tem a questão do cilindro, né? O dado ele, corresponde a qual, né? Forma geométrica. E temos o cubo, né? O chapeuzinho de festa, temos o cone, né? O brigadeiro, a esfera, e a caixinha de fósforo, né, o paralelepípedo. E eu trouxe mais alguns aqui, ó, só de olhar na minha mesa a gente já consegue ver como que as formas geométricas estão em tudo, né, no nosso cotidiano. Por exemplo, essa minha caixinha, ela se parece com o quê? Deixa eu até virar aqui, ó. Um paralelepípedo. E dentro dela eu tenho o quê, né? Aqui, um cilindro, né? Então, fazer com que a criança encontre a matemática na vida dela, no cotidiano. Por exemplo, eu vou tomar um gole de água aqui, ó. O copo. Cilindro, isso mesmo. Então, aqui, a gente estimular as crianças a buscar, né, atividades que envolvam a vida delas, elas encontram no dia a dia delas, é até mais motivador para que a criança entenda o porquê de aprender matemática, o porquê de aprender geometria. Aqui no segundo ano também trouxe o anexo 3 lá do nosso livro do EMAI. Por que o anexo 3? Porque ele é exatamente isso que eu fui mostrando para vocês, a pirâmide, né? Aqui ele tá assim. E aí a construção da pirâmide, ela é muito importante também para identificar as propriedades, né? Então, construir para representar, né? E para reconhecer as propriedades, ter uma boa concepção, a percepção, né? Essa atividade é bem relevante aí na construção do pensamento geométrico da criança. No terceiro ano, nós temos a habilidade 13, que é associar figuras geométricas espaciais, cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera, a objetos do mundo físico e nomear essas figuras. Aí vocês vão falar, nossa, parecido lá com a do segundo ano. Sim, mas aqui complementa ainda, nomear as figuras, né? Então, vai reconhecer as características, associar essas figuras e ainda nomeá-las. A atividade 13.2 fala o seguinte: em objetos com formatos de cilindro, esfera e cone, pudemos observar superfícies arredondadas, motivo pelo qual eles são chamados de corpos redondos. No entanto, há construções e objetos que têm todas as superfícies planas. Eles são chamados de poliedros. Observe alguns nas ilustrações abaixo. E depois, né, pede aqui uma lista de características comuns entre os formatos de objetos e construções representados nessas ilustrações. Então, observem como estão trazendo a geometria, né, para objetos do mundo, né, do dia a dia dos nossos estudantes. Aqui, a habilidade 13 do terceiro ano. Né? Então, temos aí também uma atividade que envolve a pirâmide, né? O que você observa da pirâmide? O formato, o que é visto, né, a partir desta foto. E temos também uma atividade que estimula a desmontar, né, um prisma. Então, está pedindo aí para desmontar. E em seguida, escrever como que foi, né, essa desmontagem. No quarto ano, temos a habilidade 17A. Aí vocês vão me perguntar o porquê do A, né? Porque tem a continuação, a 17B. Agora, para o segundo bimestre de geometria, trabalharemos a habilidade 17A, que é associar prismas e pirâmides às suas planificações e analisar, nomear e comparar seus atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais, identificando regularidades nas contagens de faces, vértices e arestas, no caso dos prismas e das pirâmides.
Então, tem aí, né, a planificação e pedindo para ir lá no anexo 1, montar essas planificações e depois representar como elas ficaram, né, como é que elas vão ficar depois de montadas. Né? E aqui eu gostaria de frisar bastante com todos, né, a importância de utilizar a linguagem matemática com as crianças. Por exemplo, eu tenho essa planificação. Depois de montada, ficou assim, né? Ao invés de falar para as crianças quantas pontinhas tem, vamos utilizar o nome correto, né? Quantas vértices tem? Lógico que nada impede de falar, né, que essas pontinhas são denominadas como vértices, mas sempre utilizar a linguagem matemática, né? Então, por exemplo, e essas linhas? Explicar, não são linhas, né? São arestas, as faces. Por quê? Porque mais para frente sempre é cobrado e a criança tem sim capacidade de ir escutando o que o professor fala e aprendendo essas palavras novas, eles até gostam, eles adoram dizer o que aprenderam, né? E aqui no quarto ano, mais um exemplo de atividade, mostrando as pirâmides e os prismas, e pedindo aí para analisar, né, qual foi o critério que o André utilizou para formar esses dois grupos. Quais são as características das figuras do grupo das pirâmides e do grupo do prisma, né? Então, ir observando e comparando as figuras. Chegamos aqui na habilidade 15A do quinto ano, que é interpretar, descrever e representar a localização ou movimentação de objetos no plano cartesiano, primeiro quadrante, utilizando coordenadas cartesianas, indicando mudanças de direção e de sentidos e giros. Então, nós temos aqui na atividade 1.2 do EMAI, um textinho, né, que mostra que a Ana e Célia combinaram de assistir à estreia de uma peça e encontrar-se em frente ao Teatro Municipal. Ana chegou antes de Célia e ligou para a amiga para saber onde ela estava. Célia disse que estava perdida, pois não conhecia bem a região central da cidade. Disse que estava na esquina da Rua 7 de Abril, com a Rua Tiradentes. E aí, ajude a dar as orientações para a Célia chegar ao teatro. Aí vocês lembram que lá no primeiro ano já tinha uma atividade que estimulava a se locomover para chegar num ponto de referência. E olha como isso foi sendo construído, né? Chega no quinto ano, tem que se locomover, indicando as ruas, direita, esquerda, para frente, quantas quadras, né? Então, é um processo aí que vem sendo construído. Por isso, a aprendizagem de geometria a cada ano é muito importante. Trouxe aqui também outra atividade do quinto ano, a atividade 1.3, que já envolve um mapa, né? Então, trabalhar com mapas a partir de um ponto de referência para se locomover, para chegar, é uma atividade muito importante aí, que envolve a habilidade 15A. Agora chegamos na atividade 4, aprendendo geometria com Tangram. O que é Tangram, né? O que é o Tangram? O Tangram é um jogo antigo que surgiu no Oriente e consiste em 7 peças. É formado basicamente por uma base quadrada dividida em 5 triângulos de tamanhos diferentes, um pequeno quadrado e um paralelogramo. Seu objetivo é conseguir montar uma determinada forma usando as 7 peças. Não se sabe ao certo quem inventou e quando o Tangram foi inventado. Em chinês, é conhecido como Xixiaotu ou as 7 peças inteligentes. Hoje, o Tangram é utilizado por todo o mundo, especialmente por professores do ensino da geometria, matemática, psicologia e principalmente na pedagogia. Apesar de passar por uma simplicidade no manuseio, ele se revela um jogo de difícil resolução por exigir muito raciocínio lógico. Esse mistério é o que mais nos fascina no Tangram.
e o que nos levou a explorá-lo. Bem, então vou colocar aqui para vocês a lenda do Tangram. Diz a lenda que há muito tempo atrás, na antiga China, vivia um jovem e talentoso pintor chamado Shen Zhou. A fama de Shen Zhou cresceu a ponto de alcançar o imperador, que decidiu convocar o pintor ao Palácio Imperial. Shen Zhou compareceu ao palácio trazendo suas melhores pinturas e respondendo às perguntas do imperador com argúcia e cortesia. O imperador impressionou-se com a beleza das obras e com a perspicácia do pintor. Entretanto, sentiu também inveja, pois ele próprio praticava a arte da pintura, mas não com tamanha perícia. O imperador resolveu então testar as habilidades de Shen Zhou, dando-lhe uma difícil tarefa: percorrer a China, registrando as belezas e curiosidades do país. Contudo, para cumprir sua missão, o jovem artista deveria utilizar somente uma prancha quadrada de jade. Embora a demanda lhe parecesse impossível de ser realizada, Shen Zhou aceitou-a e, munido da quadrangular prancha de jade, partiu para sua aventura. Certo dia, distraiu-se a pensar na solução de seu problema e tropeçou, deixando cair ao chão a prancha de jade, que se quebrou em 7 partes. Shen Zhou começou a juntar os pedaços, tentando formar novamente o quadrado original. Porém, a cada tentativa, encontrava formas diferentes. Os arranjos das peças formavam as figuras de pássaros, peixes, gatos, coelhos, barcos, pessoas, além de muitas outras coisas. Então, Shen Zhou percebeu que, com as 7 peças, poderia mostrar ao imperador tudo quanto vira em sua jornada. Shen Zhou voltou ao Palácio Imperial e fez seu relato ao imperador, ilustrando o que dizia com as 7 peças de jade. O imperador reconheceu a perícia do jovem artista, louvando sua astúcia e nomeando sua invenção como Ti Chiao Pan, as 7 tábuas da habilidade. Bem, e agora que conhecemos um pouquinho da lenda do Tangram, vou convidar vocês, né, todos os professores, as professoras coordenadoras, todos que estão assistindo esse vídeo, dá um pause, corre rapidinho lá, pega uma folha sulfite, uma régua, uma tesoura, uma caneta ou um lápis, né, e vamos juntos aprender a fazer um Tangram?
Vamos lá, vocês vão ver que com materiais simples é possível fazer um tangram. Vamos agora aprender a fazer um tangram com materiais simples que vocês têm em casa. Olha só, quais materiais serão utilizados? Uma folha sulfite, uma régua, uma tesoura sem ponta, para tomar cuidado aí, né, com as crianças, com a integridade física das crianças. Uma caneta ou lápis de cor. Eu escolhi uma canetinha para ficar bem forte quando eu estiver riscando aqui para vocês. Então, vamos lá. Primeiro passo. Observem que a nossa folha sulfite, tamanho normal, aquela que vocês têm, ela é retangular. E o tangram, se unir todas as peças, ele é quadrado. Vamos transformar, então, esse retângulo em um quadrado. De que forma? Pegando uma pontinha dele, fazendo o triângulo, junta as pontas, observa se está bem retinho. Juntou, apertou aqui, ó, fez os dois triângulos. E essa parte aqui, esse retângulo que sobrou, eu vou dobrar como se fosse um barquinho. Pode forçar também. Dobrei. E aí, eu vou pegar a régua e vou cortar essa parte que está realmente sobrando. Então, cortei o retângulo. Essa parte, esse retângulo que sobrou, eu posso separar, usar para alguma anotação, alguma coisa. Separei. Então, ficou aqui. Observem bem que já dá para trabalhar um primeiro conceito aí com as crianças, né? Que dois triângulos, vamos aqui, ó. Dois triângulos formou um quadrado ou um quadrilátero. Primeiro passo que a gente já tem, né? Que seria riscar ao meio, formando dois triângulos. Então, vou riscar aqui ao meio. Pego essa pontinha. Sempre é bom ter o auxílio de uma régua para na hora de riscar, né, ficar bem retinho. Então, tenho aqui dois triângulos. Um dos triângulos precisará ser dividido ao meio, para um dos triângulos ter dois triângulos maiores. Então, eu vou pegar essa pontinha, vou juntar com essa pontinha aqui, seguro a ponta, aperto aqui, abrir de volta e já tenho aqui a divisão. Pegar a própria linha onde foi dobrada, chegar aqui com a régua e riscar. Prontinho. Então, uma das partes está feita, né? Os dois triângulos. Agora, esse triângulo maior, que ficou desse lado aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar em um triângulo e um trapézio. Então, para transformar em triângulo, eu vou pegar essa pontinha e vou chegar ao centro, né? Bem ao meio aqui no meu quadrado. Então, para formar esse meu triângulo, a pontinha chegou ao centro, aperto aqui nessa linha, abriu e já risco, para não perder. Então,
formou o triângulo e o trapézio. Agora aqui, esse trapézio eu vou dividir ao meio. Agora, temos duas partes desse trapézio. Uma das partes eu vou fazer com que se transforme em um quadrado e um triângulo. Prestem bem atenção aqui. Eu vou pegar essa pontinha aqui, tá vendo? Bem aqui. E eu vou riscar até aqui em cima, bem retinho, para se transformar em um triângulo e um quadrado. E agora, essa parte aqui, eu preciso que se transforme em um triângulo e um paralelogramo. Então, prestem atenção aqui, ó. Tá vendo essa pontinha aqui, esse pontinho? É aqui que eu vou colocar. E aqui. Então, eu pego essa pontinha e faço o meu triângulo. Fiz meu triângulo, já tenho aqui meu paralelogramo, certo? Agora, é só pegar a tesoura e recortar. Recortando fica assim. 2 triângulos maiores, 2 triângulos menores. Um quadrado, um paralelogramo e um triângulo médio. Bem, é isso. Acabamos de ver que com apenas uma folha sulfite, régua, tesoura, caneta, dá para fazer um tangram e trabalhar a geometria. Então, aí, através dessa montagem, né, do tangram, da construção do tangram, nós podemos analisar que ele é formado por 7 peças, né, 5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo. E nisso, nós podemos trabalhar também com os nossos alunos as figuras. Como que é essas figuras, né? Quais são as características, as propriedades? Por exemplo, o triângulo, ele é composto por 3 lados. O quadrado, nós temos aí 4 lados. Aí, para os alunos que já estão estudando ângulo, né, lá no 5º ano, a gente pode falar que tem 4 ângulos retos, né? E o paralelogramo, a gente pode comentar que tem 2 pares de lados paralelos. Aí vocês vão falar, ai, Tamires, como é que a gente vai explicar isso para a criança? Recorta, forma o paralelogramo e mostra, olha, esse está em paralelo com esse e esse está em paralelo com esse, né? A melhor maneira é manipulando, né? Tanto que, por que nós trouxemos a ideia da atividade 4 ser dedicada ao tangram, aprendendo geometria com tangram? Porque o manuseio do tangram é uma forma, né, um modo de trabalhar a percepção das figuras. Então, ele é uma maneira realmente de ir estudando. O estudo mais detalhado dos quadriláteros pode ser realizado posteriormente em futuras formações aí de ATPC, até talvez aí com alguma oficina que mostre mais os quadriláteros. Vamos lá, vamos ver o que mais nós podemos aprender com o tangram. A utilização do tangram para fins pedagógicos. Com o uso do tangram, você pode trabalhar a identificação, comparação, descrição, classificação e desenho das formas geométricas planas. A visualização e representação de figuras planas, exploração de transformações geométricas através de decomposição e composição de figuras, e a compreensão das propriedades das figuras geométricas planas, representação e resolução de problemas usando modelos geométricos e o possível diálogo entre arte e matemática. Lembra que eu falei lá no comecinho, quando eu estava falando lá do 1º, do 5º ano, que tinha aquelas atividades de localização, ponto de referência, se localizar, se locomover, e eu falei da possibilidade de fazer um diálogo aí com a educação física,
para trabalhar a lateralidade, trabalhar direita, esquerda, à frente, atrás. Agora, com o Tangram, eu falo aí da relação com arte, né? Então, lá com a atividade de localização, eu, por exemplo, minha criança está no primeiro ano. Ao invés de eu falar vire 90 graus para a direita, eu posso falar dê meia volta para a direita, né? Estica o bracinho, então a criança estica o braço e dê meia volta para a direita, né? É uma maneira de ir trabalhando com a criança, até de uma forma assim que motiva a criança. Ela vai achar que está brincando, mas está aprendendo. E isso é uma delícia. É muito bom quando a criança aprende brincando. Aqui, quando a gente monta o Tangram, nós encontramos os polígonos. Então, o que seriam os polígonos, né? Em alguns textos, o termo polígono refere-se a uma região do plano limitada por um contorno. Então, olha só, a etimologia da palavra, da onde surgiu a palavra polígono. Poli quer dizer vários. Gonos quer dizer ângulos. Então, quando eu falo de polígono, eu estou falando aí de uma figura, um formato, né, com vários ângulos. Em qualquer situação, polígonos são figuras formadas por segmentos consecutivos, fechadas, simples, não se cruzam. Então, trouxe aí as imagens de alguns polígonos para vocês observarem, né? São todos fechados, não se cruzam, não tem curvas, né? Essa definição de polígono que eu trouxe aqui para vocês é da Célia Maria Carolino Pires. Então, a hora do desafio, né? Vamos lá? Quem montou o Tangram pode ir tentando fazer. Aqui. Quais desafios podemos propor com o Tangram? Então, primeiro desafio aí para vocês. Criem um triângulo com 2 peças do Tangram. Estão tentando? 2 peças, tá simples. Então, vamos lá. Agora, tente com 3 peças. Então, tentar formar um triângulo com 3 peças do Tangram. Será que é possível formar um triângulo com 4 peças do Tangram? E aí? Será que é possível? Então, colocar esse desafio para os alunos, lógico, antes a gente ir tentando também, né, para ir desenvolvendo o nosso pensamento geométrico e sem contar que é uma forma bem lúdica de ir aprendendo. Aqui é possível, tá vendo? Um triângulo com 2 peças do Tangram, com 3 peças do Tangram e, por fim, com 4 peças do Tangram. E voltando aqui só para mostrar, não há uma resposta única, tá vendo aqui com 4 peças do Tangram? Não precisa sempre usar as mesmas peças. A criança que utilizou o quadrado e os 4 triângulos conseguiu da mesma maneira. Então, explorar as diversas possibilidades, as diversas hipóteses, resoluções e compartilhar com o grupo, né? Agora aqui. Outro desafio. Criem um quadrado com 2 peças do Tangram. Agora, tente com 3 peças. Será que é possível formar um quadrado com 4 peças do Tangram? E com 5? E com todas as peças? E aqui, nós temos também a resolução. Olha só, com 2 peças, então dá para fazer um menor, outro maior, né? Com 3 peças, com as 4 peças do Tangram, com 5 e com todas, né? Outro desafio aí. Criem um retângulo com 3 peças do Tangram. Agora, tente com 4 peças. Será que é possível formar um retângulo com 5 peças do Tangram e com 6 peças? Vão tentando. 3 peças, depois com 4 peças, então com 5 e por fim com 6 peças. E aqui nós temos a resolução. Olha como ficaria com 3 peças e com 4 peças, com 5 e com 6. Olha que interessante, com 3 peças há 3 possibilidades de formar um retângulo.
né? Então, aí, o momento também de compartilhar a resolução de cada um pode olhar e falar, nossa, eu não pensei que eu poderia montar dessa maneira, só pensei assim, né? Então, a gente vai aprendendo com os pares. Então, aqui, mais um desafio. Criem um trapézio com 2 peças do Tangram, agora com 3 peças. Será que é possível formar um trapézio com 4 peças e com 5 peças? E aqui nós temos a resolução, né? Como ficaria com 2 peças, 2 possibilidades aí de montar um trapézio com 2 peças. Também temos 2 possibilidades de montar um trapézio com 5 peças. E também aí com uma possibilidade de montar com 3 peças e 3 possibilidades de montar um trapézio com 4 peças do Tangram. E por fim, um paralelogramo, né? Então, criem um paralelogramo com 2 peças do Tangram. Agora tente com 3 peças. Será que é possível formar um paralelogramo com 4 peças e com 5 peças? Né? Aí vão tentando. Vamos lá. 2 peças, né? Pode ser os 2 triângulos menores formam um paralelogramo menor, né? Um paralelogramo menor. Os 2 triângulos maiores para formar um paralelogramo maior. Com 3 peças, olha só, 2 possibilidades também de fazer aí com 3 peças, com 4 peças também com 2 possibilidades e 5 peças aí a resolução. Mas antes de mostrar a resolução, sempre é importante estimular fazer sozinho, né? Aqui eu vou falando por conta também, né, do tempo da formação. E o que as crianças adoram fazer, né, que é montar os animais com Tangram, também é muito importante aí, porque esse manuseio do Tangram, a posição, né, de cada peça até estimula também a criatividade da criança. E o nosso material do EMAI tem Tangram? Tem também, né? Esse daqui é um print do EMAI do 5º ano, atividade 15.6, e aí vem falando, né, que o Tangram é um quebra-cabeça de origem chinesa, formado por 7 peças que podem ser usadas para compor e decompor figuras. Então, nós temos aí vai mostrando os quadriláteros, pentágono, hexágono, e tem toda essa explicação. E por fim ele mostra, agora use as 7 peças e monte um triângulo e um quadrilátero diferente dos que foram apresentados. Então tem um desafio também aí no EMAI do 5º ano. E aí vocês vão me falar, ai, Tamires, olha só, os meus alunos não são do 5º ano, é lá do 1º, do 2º ano, eles podem usar o Tangram também? Podem, né? Então eles estão aprendendo a manusear, a reconhecer o Tangram. Se no começo tiver dificuldade, é com o tempo, conforme vai manuseando, se propondo novos desafios, né? Tem até alguns jogos que já vêm com o formato para a criança ir encaixando e formando os personagens, né? E formando os animais ou ir formando as formas, né? E isso é muito importante, porque é uma maneira da criança ir explorando as possibilidades que o Tangram traz. Vamos lá, nós já aprendemos o que é Tangram, a lenda do Tangram, como fazer um Tangram, qual a utilização dele para fins pedagógicos e os polígonos que compõem um Tangram. Além disso, aprendemos também os desafios, as possibilidades e como ele está inserido no EMAI. Agora, eu trouxe uma proposta aqui que consta em um artigo que foi orientado por João Pedro da Ponte. João Pedro da Ponte é um professor catedrático da didática da matemática pela Universidade de Lisboa e ele orientou esse trabalho do Antônio Guerreiro, Maria das Dores e diversos outros professores. E por que eu trouxe essa proposta agora, no finalzinho da formação para vocês?
porque essa é uma proposta para os anos iniciais. Então, eles fizeram essas atividades com crianças do 1º ao 3º ano. E aí está uma possibilidade para quem assistiu aquela forma de construir o Tangram e falou: nossa, quantas dobras, como que vai ter que recortar, quanta coisa para fazer. Ah, a Tamires não pensou nos pequenos. E sim, pensei nos pequenos e também pensei em atividades investigativas com base nesse artigo, né? Então, essa é uma atividade matemática de caráter investigativo. Ela é baseada num conjunto de aulas chamada Atividades Investigativas em Educação Matemática. Bem, o que é que nós precisaremos? Então, nós precisaremos aqui de folhas, né, coloridas, tudo cortado em forma de quadrado, né? As nossas folhas sulfites, elas são em forma retangular, mas quem assistiu com bastante atenção aquele vídeo do Tangram já sabe como transformar um retângulo em um quadrado. Então aqui eu tenho os coloridos que vão servir como base e os quadrados na folha sulfite branca comum, que vai ser onde eu vou desenvolver aí o nosso desafio. E mais coloridos como base, esse para o segundo desafio. Bem, então acompanhem aí o que eu vou contar para vocês. A gente tem como material os quadrados de papel colorido, primeiro material que tem que ter em mãos, que são e as folhas de papel em branco também em forma quadrada. Tesoura. Aqui eles colocam também cola, mas eu não vou colar. Eu quero que fique móveis aí para a gente ir manipulando e observando esse material. Então, em primeiro lugar, a proposta era a seguinte: pegaram uma folha em forma de quadrado e o professor, né, o docente no caso, fez o seguinte: pegou a régua, que também para os anos iniciais é muito importante ter uma régua nessa atividade, e aí fez assim, pegou uma ponta, veio até aqui, né, até a metade do segmento e chegou aqui. E aí falou: este quadrado será cortado para que forme duas figuras nesse corte. Observe que se esse quadrilátero, né, o que é que ele vai formar, né? Então, nós temos aqui o risco já e agora o corte. Lembrando sempre de dar preferência a uma tesoura sem ponta, porque nós, professores, somos exemplos também para as crianças, né? Então, às vezes a criança vê a gente usando uma tesoura com ponta, resolve utilizar e acaba se machucando. Bem, então peguei uma folha quadrada do jeito que eu mostrei para vocês e cortei. Foco aqui na mesa junto comigo, olha. A proposta. Eu tinha uma folha quadrada, fiz um corte, né? E agora, o que é que eu tenho? Eu tenho um quadrilátero e um triângulo, certo? Observa o modo de perguntar para as crianças. Eu não estou pedindo divida a folha ao meio. Se fosse divida a folha ao meio, ia ser muito fácil, muito simples. O que a gente pede aqui para as crianças é que elas se desafiem a fazer um corte na folha que seja reto, utilizando uma régua e que forme outras figuras geométricas, né? Antes tínhamos apenas um quadrado, agora temos um quadrilátero e um triângulo. Essa foi apenas um exemplo, né? Agora vamos ver um pouquinho o que é que aconteceu quando fizeram essa proposta para os alunos do primeiro ano. Bem, aqui nós temos, né, que para facilitar
o corte nos quadrados, foi feita uma explicação para o primeiro ano. E os alunos tiveram aí o auxílio da régua e foi explicado que era necessário fazer linhas retas para cortar. Bem, uma das alunas fez a seguinte pergunta, a Joana. Gostei de fazer porque usamos a régua, ficou tudo reto, direitinho. Então, olha como a criança do primeiro ano se sente, né, desafiada a utilizar a régua para fazer essa atividade. Em seguida, começaram as indagações. As crianças têm dúvidas sempre, né? Então, é preciso explicar com muitos detalhes para as crianças. Uma criança perguntou assim, posso cortar assim? E começou a fazer ondinhas. Aí a professora voltou a explicar que não era em ondas, era com a régua. Só podemos cortar ao meio? Aí a professora retoma a pergunta. Não, olha, fazendo um corte, não disse ao meio. Eu fiz a proposta de um corte. Podemos cruzar? Aí a professora ficou curiosa para saber o que seria esse cruzar, né? E outra aluna ainda pergunta, podem ser feitos círculos? E a professora explica que não, né? Seria com a régua. Será que é possível fazer círculos com a régua? E em seguida, eles começaram a analisar o seguinte, que apesar de termos uma folha quadrada em mãos, né? Essa folha sulfite estando quadrada, o que é que acontece? Por mais que as crianças do primeiro ano tentassem, elas não conseguiam obter 2 quadrados com apenas um corte, né? Então, essa impossibilidade da formação de quadrados foi um ponto muito interessante, né? Tanto que aqui eles começaram a discutir. Podem-se fazer quadrados? Teve um aluno que perguntou. Quantos cortes podem fazer no quadrado? A professora retomou. Só podemos fazer um corte, o Pedro lembrou. E aí a professora pergunta, então, quando me perguntam se podem fazer quadrados, o que é que vocês acham? Tentem fazer, por favor, e vejam o que acontece. E as crianças tentaram de todas as maneiras, né? Pegar aí com apenas um corte nessa folha quadrada aqui, chegar a fazer um outro quadrado com apenas um corte. E perceberam que não é possível, né? E aí um aluno, no segundo ano, eles também perceberam isso, da impossibilidade de fazer quadrados com apenas um corte. E é interessante que teve um aluno que falou assim para a professora, professora, se cortarmos assim, fica 2 retângulos. Então vamos ver como é que esse aluno pensou? Olha só, a gente já teve aqui uma possibilidade. Eu vou pegar essa folha e vou mostrar como essa criança pensou. Ela pegou esse quadrado, foco aqui, né? Então, ele dobrou, né? Isso é o que a maioria das crianças fazem quando a gente pede para fazer um corte em uma folha, né, de papel assim quadrado. Mas lembrando que a professora não falou para cortar ao meio, ela simplesmente pediu um corte, poderia ser qualquer corte. E é muito interessante esses tipos de tarefas que já ficam meio em aberto, porque estimula o senso investigativo do aluno, a investigação matemática. E o professor, ao anotar as falas de seus alunos, anotar a postura deles durante a aula, as indagações deles, refletir sobre como que as crianças pensam, é também uma forma de formação na própria prática, né? O João Pedro da Ponte, ele fala muito disso, do professor ter uma postura investigativa, estimular seu aluno a ter também uma postura de investigação aí na matemática e pesquisar sobre a própria prática. Estimula também a gente a escrever o que é que nós passamos na sala de aula, qual que foi essa experiência. E aqui nós temos o que esse aluno falou, que se cortasse esse quadrado ao meio,
nós obteríamos aí 2 retângulos. Então, esse aluno chegou em uma resposta. Mas é a única resposta? Não. Em uma aula de matemática investigativa, nós percebemos aí, ó, diversas respostas. Bem, então, continuando aqui. Teve outro aluno que rebateu, falou, nossa, mas nós fizemos um corte e deu diferente. Como é que a gente pode fazer essas figuras diferentes? E aí a professora falou, será que vocês não cortaram de maneiras diferentes? Por isso que deu diferente? E aí lá foi o outro aluno mostrar como que ele pensou. Então ele pegou também a mesma folha quadrada e fez apenas um corte, seguindo a proposta da professora. Então ele pegou essa folha, bem, deixa eu separar esses que a gente já cortou. E foco aqui em mim novamente. Bem, ele tem uma folha quadrada, assim como todos os outros alunos. E ele tinha que fazer apenas um corte. Então, ele pegou uma pontinha com a outra, juntou aqui. E fez apenas um corte também, tá bem? Aqui. E aí, com apenas um corte, esse aluno transforma esse quadrado, esse quadrilátero, em 2 triângulos. 2 triângulos aí com a mesma medida. Então, essa foi outra alternativa também que surgiu. Bem, observando aqui como que ficou. Retomando as falas dos alunos, nós tivemos outro aluno, né, que falou assim, também quero um quadrado, não estou conseguindo, pois quando corto ficam sempre 2 retângulos. Então, tinha um aluno que ele sempre tentava da mesma maneira, cortar ao meio e ficar 2 retângulos. Olha só, como a conversa entre outras crianças pode ampliar o repertório, ampliar as possibilidades e as hipóteses em uma resolução. Aqui a gente está pensando direcionando o nosso pensamento para a geometria, mas se fosse uma resolução de problemas também é muito importante ter essa relação entre uma resolução de um aluno e outra. Aí teve uma aluna que falou assim, olha professora, eu consigo fazer um pentágono e um triângulo. E todos ficaram curiosos para ver como é que conseguiria. Bem, vou pegar mais uma folha para entender o que é que essa aluna conseguiu fazer. Então, foco aqui em mim. Tem a folha aqui, em forma de quadrado, assim como as outras, e ela pegou e fez o seguinte, a professora pediu apenas um corte, não era necessário que fosse ao meio. Então, aqui ela pegou essa pontinha, riscou e recortou. Então, formou aqui o pentágono, né? Lembrando aqui, ó, com 5 lados e o triângulo. Então, essa aluna, ela pensou diferente. Ela trouxe um pentágono e um triângulo. Bem, então, retomando aqui as falas dos alunos, né? O que nós tivemos? As 3 hipóteses que surgiram normalmente em primeiro lugar foram essas 3 que eu trouxe aqui para vocês. Vamos retomar analisando aqui nas bases, né? Então, vou colocar aqui a base para vocês.
tivemos aqui as 3 possibilidades que os alunos apresentaram com essa proposta, que não seria cortar ao meio, não, seria fazer um corte nesse quadrado. Então, a primeira que os alunos apresentaram foi cortar ao meio e tiveram aí de um quadrado 2 retângulos. Outra proposta que os alunos trouxeram também para a professora foi cortar também ao meio, mas dessa vez na forma aí diagonal, e tivemos aí 2 triângulos, né? Possível ver por aqui, isso. E outra proposta que uma aluna trouxe é a de um pentágono e um triângulo. Lembrando que ela cortou aqui, né, a pontinha do triângulo. Olha só, 3 possibilidades em apenas uma sugestão de atividade, né? Lembrando que a sugestão era esta aqui, né? A professora chegou e falou: eu gostaria que vocês pegassem uma folha quadrada, que ela mesma se propôs a distribuir, e fizessem um corte utilizando a régua, né? E aqui tivemos 3 devolutivas aí dos alunos, e esse compartilhamento de estratégias fez com que entendessem que não é somente assim, cortado ao meio, né? Há outras possibilidades também. Bem, não basta por aí, né? Os alunos são bem mais criativos do que isso e a professora continuou estimulando essa atividade investigativa. Bem, aqui a gente viu que alguns alunos ainda trouxeram mais 2 hipóteses. Teve um aluno que trouxe aí a de um triângulo e um trapézio e de 2 trapézios. Bem, vou mostrar como é que pensou o aluno que fez a hipótese de um triângulo e um trapézio e o outro aluno que fez de 2 trapézios. Bem, separando aqui um pouquinho, né, pra gente ter esse espaço. O aluno que pensou em formar esse quadrilátero em um triângulo e um trapézio, ele fez o seguinte: ele pegou a régua, colocou aqui em uma ponta, bem, foco aqui aonde eu estou. Então, ele pegou aqui em uma ponta e riscou até aqui. Estão vendo? Com o auxílio da régua. Aí, pegou a tesoura e recortou. Então, olha só, outra possibilidade que os estudantes trouxeram aí para a professora, um triângulo e um trapézio. Bem, vou colocar aqui na base todas as possibilidades, a professora pedir aí o compartilhamento, explicar como pensou, fazer com que o aluno explique como ele pensou é muito importante também, né? Observem que todas essas possibilidades estão trazendo polígonos, que foi uma proposta, né, que o Tangram nos trouxe também. Nós observamos no Tangram diversos polígonos, né? No momento, nós tivemos até agora o trapézio, o triângulo, o pentágono, o retângulo, os quadriláteros, mas essa atividade se torna mais simples por ser apenas um corte, né? Mas ela é complexa na variedade, nas possibilidades que nós temos.
e na quantidade de hipóteses que os alunos podem levantar. E aqui, mais um aluno fez de uma maneira que ele conseguiu formar aí 2 trapézios. Como que ele conseguiu fazer isso? Deixa eu só organizar aqui para vocês conseguirem ver melhor sem se confundir na quantidade de cortes que nós já fizemos, né? Bem, então foco aqui. Nós temos a folha, né, quadrada, como a de todos os outros alunos, e esse aluno, ele resolveu transformar em 2 trapézios. Como que ele fez? Aí nós utilizamos aqui as medidas também, né? Então, aqui, ele mediu e fez o seguinte. Acompanhem bem aqui como é que vai ser feito. Então, cortando aqui. Aqui nós conseguimos 2 trapézios. E aí, mais uma possibilidade aí, né? Bem, observem, colocando aqui na base, né? Que 2 trapézios também constituem esse quadrado, né? É interessante ressaltar que os alunos dos primeiros e dos segundos anos, eles tiveram um pouco de dificuldade para pensar além do eixo de simetria, né? No início, todos queriam tentar assim, ao meio, ou assim, ao meio, mas de forma aí diagonal, né? Pensar além do eixo de simetria é algo que vai sendo estimulado para esses alunos, mostrando que é um corte. A professora não falou corte ao meio, e sim faça um corte na folha, de modo que esse quadrado se transforme em outras 2 figuras geométricas. Bem, e vamos ver com essa proposta de um corte na folha e transformar esse quadrado em outras 2 figuras geométricas, nós obtemos aqui, ó. Então, vamos lá. Acompanhem aqui comigo a organização. Nós obtemos aqui umas, ó. Essa é a proposta da professora, né? Ela falou um corte, utilizando régua, tesoura, enfim. Nós obtemos umas 5 respostas diferentes, né? Então, observem como que há diversas possibilidades aí na geometria e como dá para trabalhar com essa interação em sala de aula, né? Então, 2 retângulos, né? Um triângulo e um quadrilátero, um pentágono e um triângulo, 2 triângulos e 2 trapézios. Então, olha quantas possibilidades nós temos. Aqui, quais recursos nós utilizamos para a formação de hoje, né? Além do material Ler e Escrever EMAI, os exemplares do Aprender Sempre e do livro didático, há no site da Diretoria de Ensino, né? Então tem aí o link do site, né? Tecnologia Educacional, tudo, e nesse espaço encontram-se arquivos nomeados por disciplina. Então, indo lá num quadradinho rosa, clique aqui, vocês se dirijam lá para os anos iniciais. E nos anos iniciais tem separado por disciplina e também atividades referentes a cada bimestre. Há também, pelo mesmo caminho descrito acima, né, para uso online. Ali há o passo a passo para desenvolver atividades através da internet com o Dragon Learning.
Então, tem aí o link do Dragon Learning. Uma plataforma com atividades de matemática, lembrando aí que o Dragon Learning está gratuito, né, nesse período aí para a gente. E a plataforma do Matifique, que também é outra plataforma parceira do Estado para trabalhar a matemática. E não vamos nos esquecer do Centro de Mídias, né, que oferece diariamente as aulas dos diferentes segmentos no canal 10.2 da TV Univesp. É muito importante acompanhar o Centro de Mídias também. Nossas referências bibliográficas, né? Tivemos aí várias referências, Célia Maria Carolino, trazendo sua obra Espaço e Forma, Nilson José Machado, Tetraedro Epistemológico, desse livrinho aqui, né, a matemática e a língua materna, né, o currículo paulista, que está disponível nesse link aí para vocês, e também o EMAI. Gostaria de ressaltar com vocês, né, que todas essas explicações das habilidades, tudo, nosso maior referencial foi o EMAI, né? O Aprender Sempre, ele pode ser utilizado aí como um material suplementar para complementar as atividades que já estão sendo abordadas com o EMAI. Bem, essa é a nossa equipe, tem aí o contato de todos, né? As supervisoras, as PCNPs, e é isso. Gostaria de agradecer a presença de todos e espero que essa formação tenha colaborado aí para refletir um pouquinho sobre o ensino e a aprendizagem da unidade temática Geometria. Um beijo e tudo de bom para vocês.